Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. O assunto de hoje vai ser um assunto que eu particularmente gosto, é um conteúdo que eu assisto de outras pessoas e que eu pensei que pode ajudar também pessoas que estão vindo para a Austrália ou até mesmo pessoas que já moram aqui e querem saber como que tá aí a média do custo de vida das pessoas na Austrália. É claro que eu preciso te lembrar que a minha experiência é única, que a minha vida é única, tá? Não tem como você comparar assim exatamente, mas dá para você ter uma base, uma média. Lembrando que eu vou contar um pouco, né, desses gastos que eu tenho aqui mensal. Eu vim falar dos custos mensais que eu tenho aqui na Austrália. Será que ainda dá para viver na Austrália em 2026? Se você tem interesse em saber qual é a média do custo de vida na Austrália, acompanhe esse vídeo aqui que eu vou te mostrar. Lembrando que a minha experiência e todos os valores que eu passar aqui são, são custos em casal, então são duas pessoas. Talvez a minha experiência não seja, ela não conte muito para você, porque às vezes você está sozinho, às vezes você tem um filho, às vezes você tem mais de um filho. Então eu vou contar aqui cada gasto e vou falar um pouquinho desses gastos e como eu tenho me organizado nesses 3 anos de Austrália. Bom, se você não sabe, eu me formei em finanças e finanças é um assunto que eu gosto muito. Cuido muito dessa parte aqui na minha casa. Sempre cuidei, desde muito nova, já gostava. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal, que vai ajudar muita gente. Eu vou estar aqui olhando no iPad, tá, pessoal? Porque eu tô com a planilha aqui e eu vou deixar essa planilha aparecendo aqui para vocês na tela, para a gente ir acompanhando item por item aí para ficar um pouco mais fácil. Essa planilha é dos meus custos fixos, então ela também vai ter um pouco dos meus custos variáveis para você ver como tem sido a média de gastos mensais aqui na Austrália. Eu vou começar pelos custos fixos, tá? Começando aí, o primeiro item da lista é o aluguel. O aluguel aqui na Austrália, a gente paga por semana, mas aqui na planilha eu coloquei por mês, tá? Porque eu acho que fica melhor assim para vocês entenderem. Mas toda semana a gente paga 425 dólares de aluguel, que dá um total de 1.700 dólares por mês. Falando do meu aluguel, que é o gasto mais alto, né, que eu tenho, para contar um pouco mais desses 1.700 dólares, eu quero que você entenda que eu moro num apartamento antigo, tá? Esse apartamento aqui não foi eu que escolhi. Quando a gente começou a procurar apartamento na Austrália, a gente está vivendo uma crise imobiliária aqui na Austrália muito grande, há muitos anos. Então, quando eu fui aplicar, eu apliquei para muitos lugares e eu só queria sair da casa compartilhada, porque a gente morou 1 ano e 2 meses em casa compartilhada, então eu só queria sair da casa compartilhada o mais rápido possível e o primeiro lugar que me chamasse eu ia mudar. Então eu fiz muitas inspeções e o primeiro lugar que me chamou foi esse apartamento que a gente está aqui. A gente vai completar 2 anos aqui. Esse apartamento, quando a gente veio morar aqui, a gente pagava 395 por semana e a gente renovou o contrato e ele aumentou para 425. Então, o meu aluguel hoje ele está relativamente barato na Austrália, porque os aluguéis têm subido muito. A cada ano que passa, os aluguéis estão subindo muito. Então, hoje, a maioria dos apartamentos de um quarto estão em torno de 500 dólares. Mas eu preciso também dizer que esse apartamento não vale 500 dólares, porque ele é um apartamento antigo, os móveis estão basicamente caindo aos pedaços, tá? Para ser bem sincera. É um apartamento, assim, que não tá tão ruim, mas também ele não te traz nenhum conforto assim muito grande, entende? Quando a gente veio, quando a gente aplicou, a gente podia pagar um pouco mais que isso, mas eu fiz uma estratégia que foi a seguinte: pagar um pouco mais barato de aluguel, conseguir salvar um pouco de dinheiro, porque a gente também pagava escola, estava no visto de estudante, então se você está vindo como estudante, você tem esse gasto a mais, que eu não tenho mais, graças a Deus. Então, a minha estratégia foi guardar um pouco mais de dinheiro, pagar um pouco mais barato no aluguel, guardar um pouco mais de dinheiro para a gente poder usufruir, para a gente poder sair mais, conhecer mais lugares, viajar. Então foi assim que eu consegui viajar um pouco mais e consegui conhecer alguns lugares
porque eu pagava um pouco mais barato, ainda pago mais barato no aluguel. Só que é isso, meu apartamento é pequeno, só tem um quarto, né? A sala, a cozinha e um banheiro. E é um apartamento bem antigo. Então a gente tá com planos de mudar daqui. Só que hoje, olhando no mercado, qualquer apartamento um pouco melhor, de 2 quartos, está em torno de 600, 650 dólares. Então uma diferença de 425 para 650 dólares é muita coisa no nosso bolso. Então eu sempre fico assim, com, sabe, pensamento, cara, é muita grana para dar num apartamento. E a minha estratégia é que o aluguel, a moradia, nunca pode passar mais de 30% da sua renda. Eu tento me manter dentro desses 30% da renda mensal. A segunda coisa da minha planilha é a energia, né? Eu coloquei aqui luz. A luz desse mês veio 313 dólares. E é uma conta que ela vem, é uma conta que vale por 2 meses. Então eu coloquei aqui bimestral, tá aparecendo para vocês aí, porque eu vou dividir esses 313, então tá saindo 156 dólares e 50 por mês. Esse valor de 313, ele não é um valor fixo, toda vez vem um valor diferente. A média da nossa luz está em torno de 200, 250 bimestral. Só que dessa vez veio um pouco mais alta, porque quando a gente entra no verão, a gente usa o ar-condicionado, então acontece que a gente gasta mais energia. Então a luz veio bem mais cara do que costuma vir por conta do ar-condicionado. Acho que a próxima ainda vem um pouco mais alta, mas quando estiver entrando no outono, que a gente já não usa mais o ar-condicionado, a luz ela volta para essa casa dos 200 bimestrais, que dá uns 100 dólares por mês. Então tá dando 156 dólares, tá um pouco acima, mas não tem como ficar sem ar-condicionado nos dias que tá dando 40 graus. Então são coisas, né, que não tem muito o que fazer. O terceiro item da nossa lista é o seguro do nosso cachorro. A gente tem um cachorro, então nossos gastos eles aumentaram, pouca coisa, mas aumentou. É um seguro mensal, e ele é R$ 73,83. Esse seguro é o seguro saúde, né? Caso a minha cachorra fique doente, ela vá para o hospital, que já aconteceu. O seguro ele cobre 80% do que a gente gasta aí no veterinário, no hospital. Tem várias doenças que é incluso, então não tem como de jeito nenhum meu cachorro ficar sem seguro saúde, porque a gente já foi para o hospital e a gente já teve que usar esse seguro. Então vale a pena, é uma coisa que é necessária. O próximo item da nossa lista é o rego, que a gente chama de, eu não sei como fala em inglês, mas eu falo rego. E significa o IPVA do nosso carro, como se fosse o IPVA do nosso carro. Ele é uma conta que ele é trimestral, por isso que eu coloquei aqui na tabela trimestral. E ele é um valor de 252,45. E esse valor eu divido por 3 para eu saber o valor mensal que eu pago, de 84,15, tá? É o valor, cada carro, qualquer carro que você for ter aqui na Austrália, você vai ter que pagar o IPVA, né? Como se fosse o IPVA. Então, dependendo do ano do seu carro, quanto mais novo o seu carro, mais caro fica. O nosso carro, ele é 2012, é um carro que já tem mais de 10, 12 anos, né? O próximo item da nossa lista é o celular, que eu coloquei o celular meu, né, que é 20 dólares, o celular do meu marido, que é 30 dólares mensal. Esse plano é o plano da internet, né, pra gente ter acesso à internet fora de casa e também fazer ligações, então a gente paga até que barato, já comparei alguns preços, então a gente paga ok. O item da nossa lista, né, é academia. Eu coloquei aí academia para as 2 pessoas. Hoje a gente faz academia na Snap Fitness. É uma academia um pouco mais cara do que, por exemplo, a Revo, que eu já fiz academia lá, que eu pagava 50 dólares por mês, menos de 50 dólares, eu acho. Porém, é uma academia que eu não gostei particularmente. Então é uma coisa assim que é prioridade para mim. Então eu acho que é super válido eu pagar um pouco mais e ter uma qualidade melhor de academia, sabe? Então a academia ela fica 164 dólares e 60 mensal. É claro que eu comecei essa academia faz pouco tempo, pagar esse valor faz pouco tempo, porque quando a gente está no visto de estudante, eu preferia pagar um pouco menos. A gente vai tentando, né? A gente vai tentando economizar em algumas coisas, porque a gente sabe que é apertado, então
agora que a gente não está mais no visto de estudante, a gente consegue pagar um pouco melhor na academia. O próximo item da nossa lista é o iCloud. A gente paga $6 mensal, que é para deixar as fotos na nuvem e tudo, né? Então isso me ajuda muito. O próximo item da nossa lista é o seguro saúde, do Bupa, que a gente paga. É obrigatório, tá, ter esse seguro saúde aqui na Austrália, enquanto a gente não tem a residência permanente. Eu não acho um valor caro, tá, pelo tanto de coisa que eu tenho feito no seguro, pelo tanto de coisa que eles estão me devolvendo dinheiro, e pelo tanto de coisa que eu tenho feito. Eu tenho feito quiroprata, posso fazer fisioterapia, dentista. Então eu peguei um plano um pouco melhor agora do que quando eu estava no visto de estudante. E esse valor é de $239 por mês para 2 pessoas, então eu acho que é um valor ok, sabe? Por tudo que o Bupa tem me entregado nesse seguro. O próximo item da nossa lista é o Netflix, que a gente paga $20,99, basicamente $21 por mês. É uma coisa que eu não tenho como ficar sem, que é uma coisa que é lazer, né? Então, não tem como ficar sem a Netflix. O gás aqui de casa é super barato, na minha opinião. É apenas $15 por mês, então é um valor muito acessível. A internet é $80, é uma das internets mais baratas que eu achei até agora. Tem algumas que tá em torno de $90, $100 por mês, então eu acho a internet cara na Austrália, mas é uma coisa que também não dá para ficar sem, né? Então não tem muito para onde fugir. O próximo item da nossa lista, TV Brasil, que eu coloquei TV Brasil, mas é um aplicativo que tem na internet que a gente baixou e a gente consegue assistir os canais do Brasil, a TV aberta do Brasil. Então é uma coisa que eu gosto muito, às vezes eu gosto de assistir jornal, acompanhar algumas coisas que está acontecendo lá no Brasil. E eu pago $7 por mês, tá? Não é um valor assim absurdo, né? Próximo item da nossa lista é o YouTube Premium, porque eu não uso o YouTube Premium. É mais o meu marido, que ele não gosta de ter aqueles anúncios e tudo mais, e ele assiste muito YouTube. A gente paga aí $15 por mês, que também entra como supérfluo, como lazer, né? Então tem coisas que dá para você cortar, né? Por exemplo, essas coisas de TV dá para você cortar, escolher ter só o YouTube, ou só Netflix, ou só o canal do Brasil. Então dá para você ter uma economia aí, só que pra gente tá funcionando assim dessa forma, então a gente prefere manter. O próximo item da nossa lista é a revisão do carro. A gente faz revisão no carro 2 vezes por ano, que é o recomendado. A gente paga $175 a cada 6 meses. Então eu dividi essa conta para semestral e ela ficou $29,16. O próximo item da nossa lista é o psicólogo, que eu faço. Então sai $36. Como eu pago pelo Brasil, sai mais barato. Faço com a psicóloga no Brasil, então convertendo para dólar sai $36, então fica bem acessível. O próximo item da minha lista é o personal, que eu pago também do Brasil. Pago um plano de $277 anual, então eu dividi esse valor por 12 meses, que sai $23,09. A maioria dos meus gastos é com bem-estar, né? E, por exemplo, academia, personal, psicólogo, é uma coisa que hoje eu priorizo muito na minha vida, sabe? Saúde e bem-estar. E o último item da nossa lista de gastos fixos é o seguro do carro, o RAC. A gente paga $84 mensal. O seguro do carro também é uma coisa que não dá para ficar sem, porque se você bater o carro, se acontecer qualquer coisa, você tem aí, né, essa segurança, né? Vamos dizer assim, essa segurança de que você pode ter um valor de volta, caso dependendo da situação que aconteça, né? Uma vez a gente precisou trocar a janela do nosso carro, então o seguro cobriu e a gente só pagou $100 pelos vidros da janela. Então, dependendo da situação, é uma coisa que com certeza vale a pena ter o seguro, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês aí dos gastos variáveis, para vocês terem uma noção de como está aqui na Austrália, lembrando que cada experiência é individual. Por exemplo, o meu gasto do mercado não vai ser o mesmo gasto que o seu, porque, por exemplo, às vezes a pessoa come mais, às vezes a pessoa come menos, às vezes a pessoa come mais besteiras, ou às vezes a pessoa come mais saudável, então é muito relativo, tá? Mas eu vou falar aí
por volta de mais ou menos quanto está variando os meus gastos no supermercado por semana, tá? Lembrando que a gente faz compra por semana. Por semana a gente está gastando mais ou menos $200, semana passada foi 180, tá? Então tá numa média aí de $200 por mês. Se a gente tiver um mês com 4 semanas, dá uns $800 por mês. A gasolina, ela é $60 toda semana, só que às vezes eu ponho tipo 65, às vezes 59 e alguma coisa, então nunca é 60 redondo, é sempre 60 e alguma coisa, mas é por volta aí de $240, $250 por mês de gasolina. $60 eu já sei que eu consigo rodar a semana inteira tranquila. O outro item da minha lista que eu considero gasto variável, porque nem sempre eu faço, mas a maioria dos meses sim, às vezes é um pouco mais caro, às vezes é um pouco mais que $55, mas a maioria das vezes é esse valor mesmo, que é a unha que eu faço todo mês, só que esse mês, por exemplo, eu não vou fazer, ó, então tô sem unha esse mês, eu não vou ter esse gasto. O outro item da nossa lista, que é um gasto variável, corte de cabelo do Diego, que custa $40 mensal, porque também às vezes passa um pouco de um mês, então eu coloquei como variável. O meu corte de cabelo, que também às vezes eu corto cabelo as pontas de a cada 6 meses, só que às vezes eu fico um pouco mais, às vezes eu passo um pouco de 6 meses, então eu coloquei como variável porque não é certo, tipo, sempre a cada 6 meses, sabe? Sempre pago $130 a média para cortar o cabelo. Se eu dividir esse gasto em 6, eu ficaria $21,66 mensal. Lazer e supérfluo, que é o último item da nossa lista, que é um gasto mensal aí de $1.000 mais ou menos, tá? Porque todo mês eu tenho comprado alguma coisa, final do ano eu comprei várias coisas aqui para casa, então compramos roupa, então a gente sai muito para comer em restaurante que a gente quer conhecer, às vezes faz algum lazer que tem que pagar, então eu coloquei essa média, às vezes é menos, tá? Às vezes é mais, então depende muito de cada mês, de como tem sido aí a situação de cada mês. Se a gente for falar aqui só dos gastos fixos, né, está dando aí na faixa dos $2.785, tá? Para as duas pessoas. Lembrando que dá para você economizar em algumas coisas, como eu falei, mas a gente consegue manter esse padrão, então pra gente tá bom assim dessa forma. Se a gente for falar do total com os gastos variáveis, né, está dando um valor de $4.000, $942,44. Uma média aí de $5.000 por mês, tá? Só de custos mensais, tá? Que são os principais, então na faixa dos $5.000 o casal. Então, se você for dividir esse valor, tá saindo $2.500 por pessoa, que não é um valor muito alto, né, digamos assim. Se você é estudante, você vai ter que colocar o valor da escola em cima, então o valor da escola é algo que pesa muito no nosso bolso, tá? Lembrando que não tô colocando visto, não tô colocando renovação de visto, não tô colocando essa parte aí que precisa também ter. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!